Caiapônia recebe pela terceira vez equipe do Justiça Ativa. E você vai ver também, empossada nova diretoria da Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Ele vem falar sobre a violência entre as torcidas organizadas em Goiânia. Estes são os destaques do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Nós começamos o programa Agenda Judiciária de hoje mostrando que a cidade de Caiapônia recebeu pela terceira vez a equipe do projeto Justiça Ativa e o presidente do Tribunal de Justiça fez questão de acompanhar os trabalhos de perto. A orquestra da cidade de Rio Verde foi quem deu início à abertura do Justiça Ativa em Caiapônia. No discurso inicial, o diretor do foro local, Thiago Castelhano, falou da gratidão de estar há 2 anos na comarca. Eu tenho um carinho muito grande por Caiapônia, além de ter sido a minha primeira comarca, a minha primeira cidade que eu morei no estado de Goiás, já que eu sou do Rio de Janeiro, é uma cidade que eu tive servidores maravilhosos, advogados colaboradores e uma população que me acolheu com muito carinho, com muito amor, uma população muito quente. Então eu tenho esse carinho todo especial por Caiapônia em razão desses 2 anos passados por Caiapônia. O Justiça Ativa foi realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro. Dividido em várias bancas, 14 juízes participaram do projeto. Ao todo foram realizados mais de 230 audiências. Justiça Ativa foi o assunto que mais se falou em Caiapônia na semana que antecedeu o projeto. Durante os 2 dias, mais de 1.000 moradores passaram aqui pelo fórum. Esta é a terceira vez que a cidade recebe esse serviço. Com esse projeto que tem aqui em Caiapônia, na comarca, ele é muito bom, porque igual esse processo ele corria desde 2010 e a gente não tinha tido uma solução e com apenas 10 minutos nós fizemos um acordo onde todas as partes saíram satisfeitas, né? Porque acordo, uma parte cede de um lado, outra do outro, mas enfim, acabou um problema para ambas as partes. Então eu fico bastante satisfeita. Eu quero parabenizar aí o tribunal por fazer mais uma Justiça Ativa em Caiapônia, já a terceira, que venha desafogar os processos aqui do Fórum de Caiapônia, essa comarca, né, que é Caiapônia, Doverlândia e Palestina. E é muito importante porque são vários processos e só um juiz talvez não esteja dando conta. O que vai ser realizado hoje demorariam meses para ser realizado, essas audiências que se realizarão só no dia de hoje e amanhã. Então são projetos como esse que faz a gente acreditar que ainda é possível, que há uma solução viável a ser alcançada para fazer uma prestação justa e rápida para o jurisdicionado. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, foi até a cidade acompanhar os serviços de perto. Para ele, foi uma feliz coincidência o primeiro Justiça Ativa na gestão dele ser na cidade que ele começou a atuar como juiz. Justiça Ativa já é um trabalho exitoso, né, já de algum tempo do Tribunal de Justiça. Nós apenas dando sequência, eu assumi agora há poucos dias a presidência, já estava marcado esse evento aqui. Uma feliz coincidência do ponto de vista meu pessoal, porque é a cidade onde eu comecei. O simbolismo de vir nesse primeiro da minha gestão aqui, né, é muito bom para mim, muito positivo, porque é uma comarca, naqueles tempos, uma comarca de difícil acesso, né, município enorme, dificuldade de comunicações, mas uma cidade de grande tradição histórica. No tempo que estivemos em Caiapônia, fizemos uma série de amizades, tanto com os jurisdicionados, o pessoal do fórum, os advogados. Então, para mim, é uma alegria imensa reencontrá-los. E, sobretudo, nesse momento que, através do presidente do tribunal e sua equipe, se desenvolve aqui um programa da Justiça Ativa, no intuito de melhor atender os jurisdicionados desta unidade judiciária. A partir desta edição, o programa Justiça Ativa conta com um diferencial: a presença da equipe de recursos humanos do Tribunal de Justiça de Goiás. O RH está vindo junto com a Justiça Ativa numa nova parceria, né, nessas novas edições da Justiça Ativa, para trazer um treinamento para os servidores da comarca, funcionários tanto do Judiciário como do Ministério Público, como comissionados, cedidos, terceirizados, para que durante a Justiça Ativa ele atenda a população com excelência. Hoje nós estamos fazendo mais de 200 audiências
e algumas questões, porque muitas audiências que são realizadas, o processo não consegue ser sentenciado pelo juiz da comarca. E quando ele é sentenciado, às vezes a escrivania não consegue dar cumprimento às ordens da sentença. Então o que nós vamos fazer nas próximas edições? Já na próxima vai acontecer assim. Vão ter as audiências, o grupo de atividade específica, o grupo de sentença da Corregedoria, vai logo depois, dias depois, vai vir e sentenciar os processos onde ocorreram as audiências. E algum tempo depois, logo em seguida, virá o grupo Atualizar, que funciona na Corregedoria, para dar cumprimento às sentenças nos atos dos cartórios. Assim nós vamos fechar todo o ciclo, do começo ao fim. Localizada no sudoeste goiano, a mais de 300 quilômetros da capital, Caiapônia tem hoje cerca de 16 mil habitantes. Ao todo, a comarca conta com 6.700 processos, incluindo os distritos judiciários de Doverlândia e Palestina de Goiás. Gostaria de saber como eu poderia processar uma pessoa por discriminação e preconceito. Determinadas condutas são previstas no Código Penal ou na legislação penal, tá? Então, quando a pessoa pratica essa conduta lesiva, ela está cometendo um crime ou uma contravenção penal. Então, nesse caso, se a pessoa quiser responsabilizar o ofensor na esfera criminal, ela precisa procurar ou um advogado, ou procurar a autoridade policial para se reportar o fato e, assim, as atitudes legais serem tomadas. Por exemplo, no caso de injúria racial, tá? Agora, no âmbito civil, todo aquele que comete um ato ilícito, ele responde por sua conduta, tá? Então, no caso, se a pessoa tiver sido ofendida, né, nessa circunstância aí, ela deve procurar um advogado, tá? Para ela propor uma ação de indenização, que pode ser pelos danos materiais ou morais, ou ambos, tá? E também pode se dirigir, nas causas de até 20 salários mínimos, ela pode se dirigir pessoalmente ao juizado especial, a um juizado especial, onde ela vai poder deduzir essa pretensão, independentemente de acompanhamento de advogado. Você vai ver agora que, com 27 anos de atuação, a Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás empossa nova diretoria. Acompanhe. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Escher, em nome do presidente do Judiciário Goiano, desembargador Ney Teles, empossou a nova diretoria da Escola Superior da Magistratura de Goiás. A juíza Maria Socorro de Souza assumiu o cargo da diretoria deixado pelo juiz José Carlos de Oliveira. Já o juiz Adegmar José Ferreira assumiu como novo vice-diretor. A escolha da Maria Socorro e do professor Adegmar para o tribunal foi uma grande conquista. São pessoas da área, além de ser juízes de direito, são professores na área superior. E isso, então, vem trazer muita qualidade para a escola, da magistratura. Maria Socorro é natural da cidade de Goiânia. Ela tem 20 anos de carreira jurídica e já passou pelas comarcas de Varjão, Aparecida de Goiânia e hoje atua no Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. Nós temos vários projetos, para isso nós criamos várias coordenações para que pudesse, assim, delegar aos colegas as atribuições de acordo com a sua área de atuação, seu talento, e nós pudéssemos, então, implementar verdadeiramente a capacitação, a formação, o aperfeiçoamento do magistrado. A solenidade foi prestigiada por magistrados, presidente das MEGOS Gilmar Luiz Coelho, deputado Vilmar Rocha, representando o governador Marconi Perillo, familiares e amigos dos novos dirigentes. E em instantes você vai ver aqui no Agenda Judiciária que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás vai até Brasília para ser homenageado. Não perca! O programa Agenda Judiciária está de volta e vamos ver agora como foi a homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, na capital federal. Veja. O desembargador Ney Teles de Paula recebeu a honraria através do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador João de Assis Mariose. A medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e Territórios tem como objetivo agraciar e homenagear pessoas que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Distrito Federal ou à cultura jurídica em geral. Evidentemente que o desembargador
é de nosso relacionamento antigo e nós temos certa identidade de conhecimento e de cultura. E porque o Distrito Federal tem 19 cidades goianas em volta e 29 satélites que também têm relacionamento direto com o Estado de Goiás, é evidente que essa entronização entre dois tribunais de justiça é muito importante para uniformizar os procedimentos. O desembargador homenageado sentiu-se honrado com o reconhecimento. E essa homenagem aqui no Tribunal de Justiça do DF é muito importante para nós, lá do Tribunal de Justiça de Goiás, e a minha pessoa, figurativamente no momento, presidindo o Tribunal de Justiça do nosso Estado. Somos felizes de ter essa oportunidade de receber essa comenda. Durante a passagem pela capital federal, o desembargador Ney Teles de Paula, ao lado de presidentes de tribunais de justiça de todo o país, se reuniu com o ministro Joaquim Barbosa. O objetivo da reunião é aumentar o entrosamento e o diálogo entre a Justiça Estadual e o Supremo Tribunal Federal. Sabemos que existem palavras e frases, às vezes, difíceis de compreender. Por isso, a Agenda Judiciária ajuda a esclarecer agora para você. Acompanhe em nosso quadro Juridiquês. Execução da decisão. Quando qualquer órgão da justiça, um juiz, um tribunal, uma turma julgadora, profere uma decisão, normalmente ela é publicada e a parte a quem se dirige essa decisão deveria ou deve responder espontaneamente, cumprir espontaneamente com aquela decisão. Quando isso não acontece, o próprio Poder Judiciário executa essa decisão, ou seja, faz com que aquela decisão chegue ao resultado que lhe foi determinado. A audiência preliminar é uma audiência prévia. Na área civil, a audiência preliminar ela visa, em regra, a conciliação, ou seja, a composição, o acordo, o consenso das partes, para que o processo seja resolvido mais rapidamente e, de consequência, as partes tenham resolvido seu conflito sem precisar entrar no mérito, ou seja, sem precisar entrar na discussão do caso propriamente dito. Na área criminal, a audiência preliminar acontece também, normalmente, nos juizados especiais criminais. E, nesse caso, também é uma forma de composição, normalmente feita pelo Ministério Público, com relação à pessoa que cometeu algum crime de menor potencial ofensivo. Então, ali também há uma transação, também há uma composição em relação ao Ministério Público com essa parte, para que ela não venha a responder por uma ação penal e possa resolver aquele conflito dela com a sociedade mais rapidamente. Transação penal é um instituto voltado para os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que são apenados com pena de até 2 anos de pena privativa de liberdade. Então, se a pena for menor ou no máximo de 2 anos, cabe a transação penal. Como é que funciona? A parte é chamada para uma audiência. Nessa audiência, o Ministério Público faz uma proposta de transação, uma proposta de acordo. Normalmente é pagamento de alguma cesta básica, prestação de serviço à comunidade, doação de algum material, enfim. A pessoa aceitando, o autor do fato aceitando o cumprimento dessa transação, encerra-se o processo rapidamente e ele resolve sem precisar também responder por uma ação penal. E o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, entregou a lista com 6 nomes que concorrem ao cargo de desembargador. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu a lista com os nomes dos candidatos ao cargo de desembargador, na vaga do 5º Constitucional destinada à advocacia. O documento foi entregue pelo presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, acompanhado dos 6 candidatos, Nicomedes Borges, Dalmide Faria, Itamar Lima, Isaac Lustosa, Guilherme Gutenberg e Maria Terezo Alencastro Veiga. A própria Constituição e os provimentos do Conselho Federal que estabelecem critérios objetivos, não é? Precisa ter mais de 10 anos de atividade na advocacia, não é? Precisa ter reputação ilibada, precisa ter notório
saber jurídico, né? Além disso, é claro, passa por uma votação entre os conselheiros, são 44 conselheiros que votaram, e eles escolhem, dentro de uma lista que se apresenta, aqueles que acham que têm as melhores condições de representar a instituição junto ao tribunal. E assim foi feito, tudo em voto aberto, né? Os conselheiros declaram o voto em quem votaram, foram escolhidos os 6 mais votados, que é a lista que se apresenta ao tribunal hoje. O desembargador Norival Santomé veio do 5º Constitucional e compareceu à solenidade e ressaltou a importância do novo desembargador para o judiciário goiano. A justiça não é feita só pelo Poder Judiciário, é feita pela composição, pela interação, né, desses agentes que vêm, evidentemente, de outras carreiras. E é importante que estejam essas carreiras, que são essenciais à justiça, inseridas no Poder Judiciário, porque vai trazer a visão desses atores, né, que compõem o cenário jurídico. De acordo com o Ney Teles, a previsão é que a Corte Especial faça a escolha dos nomes que comporão a lista tríplice no final de março. Em seguida, ela será encaminhada ao governador Marconi Perillo, responsável pela nomeação do novo desembargador. Em instantes você acompanha em nosso quadro Justiça em Foco uma entrevista sobre a violência entre as torcidas organizadas do estado de Goiás. Daqui a pouco, aqui no Agenda Judiciária. E você vai ver agora que o presidente do Judiciário recebeu a visita de representantes do Sindijustiça. Os dirigentes do sindicato fizeram reivindicações. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, e o diretor-geral Wilson Gamboge receberam a presidente do Tribunal dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, Rosângela Alencar, que trouxe como principal reivindicação a implantação do auxílio alimentação. A expectativa é que nós possamos, ainda nesse primeiro semestre, isso não deve demorar, nós possamos dar sequência e decidir a matéria. O que já há de certo? Já de certo é que essa despesa é uma despesa de custeio, ela pode ser paga com recursos do Fundesp, arrecadação própria do tribunal. O desembargador Ney determinou a todos nós que priorizássemos essa matéria. A diretoria financeira está empenhada no levantamento do valor. Como é recurso de Fundesp, nós precisamos, utilizando o superávit do exercício anterior, fazer um pedido de crédito suplementar para trocar o recurso que sobrou no ano anterior, para que nesse ano ele seja utilizado para o pagamento desse benefício. Isso já está sendo providenciado, esperamos para os próximos dias um ofício para o governo do estado para fazer essa troca orçamentária, um procedimento padrão, normal, com oferecimento de fonte, portanto não há risco de algum tipo de empecilho de ordem burocrática para que esse recurso chegue até nós. E estimamos, após a troca do recurso, que o benefício possa ser deferido o quanto antes. O presidente Ney Teles autorizou a sua equipe a analisar e dar atenção especial às reivindicações dos servidores. A presidente do Sindijustiça ressaltou a importância desse encontro. Hoje, o acesso do Sindijustiça à diretoria geral é um acesso aberto, é um acesso franco e ele demonstra querer resolver ou tentar resolver os problemas que os servidores têm junto ao judiciário. Hoje em nosso quadro Justiça em Foco vamos falar sobre a violência entre as torcidas organizadas no estado de Goiás. E para conversar conosco sobre este assunto, o nosso convidado é o juiz titular da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. Gesseir Coelho de Alcântara. Há pouco tivemos uma decisão que proibiu as torcidas organizadas por tempo indeterminado de frequentarem os estádios de futebol em Goiás. Como é que o senhor avalia essa decisão? Eu avalio que é um primeiro passo, é um pontapé inicial para coibir um pouco a violência que nós temos no meio de torcida organizada. Claro que não vai resolver o problema, mas nós temos que ter uma medida mais enérgica a princípio. Normalmente as mortes ocorrem longe dos estádios, mas é um primeiro passo. Eu acredito que nem todo componente de torcida organizada é bandido. E a torcida, ela deveria existir para colorir os estádios, mas que devia ser na base da gozação, da brincadeira, da chacota. Agora, realmente nós temos infiltrado
no meio de torcida organizada, maus elementos, sujeitos que vão somente para brigar, para usarem drogas, para traficarem, para aprontar confusão e para afugentar as pessoas de bem. E hoje nós temos um problema, como o senhor mesmo disse, que é muito maior fora dos estádios, a começar pelos ônibus. Basta verificar os ônibus que fazem as linhas no domingo, que é normalmente o dia que acontece a maior parte dos jogos. Na segunda-feira, esses ônibus estão completamente destruídos. Então, essas torcidas, elas agridem o patrimônio público. Ainda precisa ser feito algo para inibir esse tipo de comportamento? Realmente depredam patrimônio público, quebram ônibus, picham locais por aí pela cidade, agridem as pessoas. Então, precisa de ter uma punição com respeito a isso. Aquele torcedor que faz esse tipo de bagunça, ele deveria ser punido penalmente, se for o caso, e também, até se for a situação, ficar afastado do convívio esportivo. Ou seja, no momento do jogo ele está proibido, como lá na Europa acontece, ele não pode comparecer ao estádio, ele tem que comparecer a um determinado local, uma delegacia de polícia ou algum outro local, como um juizado. Esses confrontos, eles culminam com muitos torcedores mortos. 2012 foi um exemplo disso. O senhor, como titular da primeira vara criminal, tem recebido muitos casos. Tenho feito hoje uma média de uma sessão de júri popular envolvendo torcida organizada a cada 6 meses. Isso só na sessão do júri, não significa que nós temos uma morte a cada 6 meses, não, que já é muito, inclusive. Nós temos até mais. Mas culmina com a realização de um julgamento pelo júri popular de torcedores envolvidos, portanto, nessas brigas de torcida. E que a gente tem observado que a sociedade não é complacente com isso, e a tendência dos jurados tem sido de condenação em casos dessa natureza. Dr. Gerceir, na opinião do senhor, qual seria o caminho de volta para ter essas torcidas de maneira adequada aos estádios de futebol, colorindo os estádios de forma a levar entretenimento, diversão a todos? Existe um caminho de volta para isso? Tenho o entendimento de que realmente precisa de ter a certeza da punição. Agora, não adianta nós só punirmos, ter leis para punir, para levar para a cadeia, isso tem que existir também. Mas nós temos que ter conscientização, educação por parte desses torcedores. O próprio jogador dá exemplo dentro do campo, que às vezes ele vai jogar futebol e fica brigando lá, incentiva para a arquibancada. Tudo isso somado, eu tenho certeza absoluta que nós podemos melhorar. Ok, conversamos então com o juiz titular da primeira vara criminal de Goiânia, Dr. Gerceir Coelho de Alcântara, que veio ao Justiça em Foco falar sobre a violência das torcidas organizadas no estado de Goiás. Vamos acompanhar agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Juiz absolve policial que matou ladrão. O juiz Gerceir Coelho de Alcântara, da primeira vara de crimes dolosos contra a vida, absolveu sumariamente o policial militar Flávio Faria de Souza da acusação de homicídio qualificado cometido contra Alander de Oliveira Guimarães. Para o magistrado, Flávio estava no estrito cumprimento de seu dever. E agora é hora de você ficar por dentro do que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Comarcas do interior de Goiás realizarão audiências concentradas de conciliação do DPVAT, sob supervisão do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dia 4 de março vai ser em Minaçu. No dia 5 de março, em Porangatu. Dia 6, em Campinorte. Dia 7, na cidade de Uruaçu. E dia 8, em Niquelândia. Dia 10 de março, 352 candidatos farão a prova da segunda etapa do concurso para juiz de direito, que concorrem às 34 vagas. A prova vai ser aplicada entre 1 e 6 horas da tarde na Faculdade Alfa, Unidade Bueno, que fica na Avenida Mutirão, número 2600, Setor Bueno, em Goiânia. O Agenda Judiciária homenageia agora os juízes e desembargadores do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Acompanhe a lista. Ângela Cristina Leão, dia 2, comarca de Goianira. Leonardo Aprígio Chaves, dia 2, comarca de Goiânia.
Karine Unes Spinelli Bastos, dia 3, comarca de Fazenda Nova. Christian Assis, dia 4, comarca do Carmo do Rio Verde. Lara Gonzaga de Siqueira, dia 4, comarca de Anápolis. Estenca Isaac Neto, dia 7, desembargador. Liciomar Fernandes da Silva, dia 8, comarca de Quirinópolis. E esta edição do Agenda Judiciária termina aqui. A você, muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau.